Olá a todas e todos, meu nome é Paula Vermesch, eu sou professora de História da Arte da Unesp do campus de Presidente Prudente e este é o curso de extensão de Introdução à História da Arte que nós estamos realizando durante o período de isolamento social. Espero que todos estejam dentro do possível bem. Infelizmente hoje nós tivemos a notícia, nos dados oficiais, de mais de 9.000 óbitos por Covid-19 no Brasil. Eu faço aqui um voto de luto, de tristeza por essas perdas. Também expresso a minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. E estamos todos aqui consternados e peço a todos que estão nos assistindo para que permaneçam em casa. E também faço um agradecimento aos trabalhadores dos serviços essenciais que estão sendo heróis na linha de frente da pandemia. Todo mundo da área de saúde, os entregadores, quem trabalha no serviço de delivery, mercados, farmácias, lixeiros e os coveiros, os trabalhadores da área funerária. Agradecemos a todos. E o tema da aula de hoje é a Capela de Nossa Senhora do Ó, do município mineiro de Sabará. Essa que vocês estão vendo na foto. Ela foi construída em torno de 1710, 1715 e foi objeto de estudos de grandes nomes da história da arte brasileira e ela é um desses templos que nos suscita um perpétuo interesse. Aqui, lembrando sempre a todo mundo que está nos assistindo desde o início, nós não entramos em questões de fé, nós vamos falar aqui algumas coisas sobre teologia católica para podermos entender esse templo. É importante, então, que a gente diga logo de início que quando se visita uma igreja de uma cidade histórica de Minas, é como se nós entrássemos num livro. Cada igreja é um livro. Ela nos conta uma história, tem uma narrativa. A fachada, o frontispício, é a capa, vamos dizer assim, desse livro. E dentro, tanto esculturas quanto pinturas fazem parte de um discurso, ou seja, esses templos, eles indicam para nós imagens, símbolos, signos, e que é interessante porque muitos deles fazem referências a discursos eruditos, livrescos, de citação não só da Bíblia, mas também da geografia da vida dos santos, dos doutores da igreja, enfim. Então, é interessante porque cada uma dessas igrejas, vocês terem em vista que elas são livros, são máquinas de discurso, a gente pode, então, visitá-las e entendê-las melhor. Aqui mais de pertinho, Nossa Senhora do Ó. Ela tem uma fachada bem simples, como vocês estão vendo, um pouco curvada, com 4 portas, a torre sineira, e a planta baixa da igreja é retangular. Ela está assentada nessa base de pedra. E, como eu falei para vocês, ela é muito simples. Por fora, ninguém, assim, até as pessoas meio que se espantam, mas por que a necessidade de visitar? Já levei algumas turmas de alunos para Sabará e toda vez que chega perto dessa igrejinha, né, os alunos perguntam, mas por que a professora nos trouxe aqui? Então, essa é a nossa hora do Ó por fora e por dentro. Ela tem um dos interiores mais luxuosos dos templos brasileiros, mais de pertinho. Uma beleza, né? Vermelha, dourada. A talha, a arte da madeira aqui, nos deixa sem fôlego. Então, é bem interessante esse contraste, né, entre o exterior simples, de uma capelinha aparentemente humilde, e o interior de Fausto, de luxo. Vamos, então, falar um pouco sobre Nossa Senhora do Ó. Primeiro, o nome curioso. Por que Nossa Senhora do Ó? Nossa Senhora do Ó,
é um dos nomes de Maria, uma das invocações marianas, que remete ao advento, ou seja, ao período antes do Natal. Do dia 17 a 23 de dezembro, na tradição católica, existem cantos de glorificação ao que vai acontecer, e todos eles começam com um invocativo ó. Eles estão em latim, são antífonas, cânticos, então, ligados à Virgem Maria e às profecias do Antigo Testamento sobre o início da era messiânica. O que o Natal marca? Exatamente o início dessa era. Então, Jesus é o Messias prometido nas Antigas Escrituras e a sua chegada, ela é anunciada por esses cantos de júbilo, de alegria. Então, no dia 17 de dezembro, a antífona, traduzida para o português, diz: Ó sabedoria que procedestes dos lábios do Altíssimo, atingindo de um fio a outro, dispondo tudo forte e suavemente, venha nos ensinar o caminho da prudência. Então, faz uma invocação a um dos aspectos do Criador, né, de Deus. As antífonas prosseguem no dia 21 de dezembro. Ó Oriente, sol de justiça, esplendor de luz eterna, venha e iluminai os que estão nas sombras da morte. Vários símbolos são citados nessas antífonas. Chave de Davi, árvore de Jessé, o sol do Oriente. E todos esses símbolos, eles estão ligados, então, ao mistério da encarnação, ou seja, o mistério de Deus, do Verbo se fez carne, como está no Evangelho de São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mistério da encarnação de Deus no mundo através de Maria, não é? Foi através de uma mulher que o mistério da encarnação se deu. Então, Nossa Senhora do Ó é uma invocação de júbilo de Maria, uma invocação de um dos aspectos alegres aí da devoção mariana, das antífonas do Natal. Pois muito que bem, essa igreja, como falei para vocês, ela nos chama muita atenção e evidentemente chamou a atenção de historiadores, grandes historiadores ao longo do tempo. Por quê? Porque ela está decorada com arte, como vocês veem aí, pinturas que remetem à arte chinesa. Coisa curiosa, né? Um pequeno templo, uma pequena capela de Minas Gerais e pelas datas, a gente vê 1710, 1715, Nossa Senhora do Ó de Sabará é um dos primeiros edifícios de Minas Gerais, nem só de Sabará, mas de Minas Gerais toda. É bem o início da mineração, da chegada dos colonizadores ali naquelas terras e tudo mais. É evidente que nós não fazemos aqui um discurso laudatório, ou seja, de exaltação da colonização portuguesa nas Américas, que compreendeu o genocídio de populações inteiras, o nefando comércio de escravos no Atlântico Sul, enfim. A gente está aqui fazendo a narrativa da fundação das cidades mineiras e do que, enfim, nos interessa em relação às igrejas. Eu só queria destacar uma coisa interessante que às vezes nós perdemos de vista. Neste momento, portanto, Sabará, Minas Gerais, o Brasil, fazem parte de um todo que é o Império Colonial Ultramarino Português. Esse império tinha possessões nas Américas, na África e na Ásia. Muitas vezes nós esquecemos que existia uma ligação direta entre os portos de Lisboa, de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo de Luanda, de Moçambique e de Goa, na Índia, e Macau, na China. Os documentos levantados pelos estudiosos do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM,
apontam que essas pinturas em madeira de Nossa Senhora do Ó de Sabará foram feitas por um artista, vários artistas, mas dentre estes artistas, Jacinto Ribeiro, que seria natural da Índia, de Goa, da colônia portuguesa na Índia, e que teria chegado ali em Minas Gerais a partir de 1711. Então, é um artista que vem do Oriente, que fez essas pinturas que nós vemos no Ó. É possível também pensarmos na procedência chinesa de algum artista que estivesse em Minas Gerais. José Roberto Teixeira Leite, que é um dos nossos grandes estudiosos, grande historiador da arte, professor Teixeira Leite, ele tem obras que são fundamentais na história da arte, é um grande intelectual, uma pessoa que a gente tem uma admiração imensa. Ele tem livros sobre a relação artística entre Brasil e China. E é uma relação que muitas vezes nos parece até um pouco exótica, enfim, a China nos parece muito distante hoje, mas nem sempre foi assim. Existe muito de arte chinesa ou de inspiração de arte chinesa no Brasil. Brasil, Índia, China, África, faziam parte de um mesmo todo. Os artistas circulavam, os objetos circulavam. Se nós não entendemos essa circulação, então, entre Oriente e Ocidente, nós perdemos de vista muitos dos significados do chamado Barroco Mineiro. E aqui eu cito Afonso Ávila, poeta e ensaísta, que nos legou grandes estudos sobre a Minas setecentista, ou seja, a Minas do século XVIII, e Afonso Ávila sempre fala a respeito dessa Minas erudita, Minas que cita os outros lugares do Império Português, essa Minas que foi o centro financeiro desse grande império e que por isso recebeu grandes artistas e artesãos africanos, indianos, chineses. Os centros mineradores eram grandes lugares de circulação cosmopolita. Os artistas saíam de Lisboa, saíam de Salvador, saíam de Pernambuco, de São Paulo, de Luanda. Alguns vinham atraídos pela riqueza da mineração, outros vieram sem ter escolha, como escravos, mas todos eles juntos fizeram as belezas que nós admiramos tanto em Minas Gerais. É muito interessante porque essa pequena capela de Sabará nos remete ao grande império colonial ultramarino português. De novo, aqui não se trata de fazer um discurso de exaltação, um discurso laudatório, é um discurso de constatação de como as igrejas mineiras são fruto de uma cultura que vem de muitos lugares. Uma cultura que vem de muitas informações visuais e textuais. Uma cultura erudita que cita vários e vários livros. Artistas que eram muito exímios, artistas que alcançaram a excelência nos seus ofícios. Eu acredito que isso faz com que a gente também pense a arte brasileira sobre um outro ponto de vista. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que os artistas coloniais eram agentes que não tinham muita escolha ou que tinham escolhas muito limitadas. Isso, em parte, é verdade, mas em parte não é.
Eu acho que é interessante, de novo, não estou fazendo nenhum discurso laudatório da colonização. Apenas constato que aqui nós temos o encontro do Ocidente e do Oriente, da citação de antífonas em latim. Como eu falei para vocês, a Virgem ela é entendida sobre vários aspectos iconográficos e simbólicos. A riqueza não é só material, não é só a talha com pó de ouro, mas é uma riqueza também mental. Aqui o arco cruzeiro de Nossa Senhora do Ó de Sabará. O arco cruzeiro é o arco que separa o corpo da nave da igreja da mesa do altar, da mesa onde se celebra a missa. É muito comum que atrás da mesa do altar você tenha um retábulo. Aqui nós temos um retábulo com talha, arte em madeira e uma virgem muito famosa. O arco cruzeiro de Nossa Senhora do Ó de Sabará é muito famoso porque ele tem as chinesices, as famosas chinesices de Sabará. As chinesices também estão presentes na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde nós temos algumas das primeiras obras de Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho. O Carmo de Sabará, ele é construído depois da Matriz de Nossa Senhora do Ó, e ali Aleijadinho ele está bem jovem, é o início da carreira do grande artista. Aqui mais de pertinho, a talha dourada e as chinesices de Nossa Senhora de Sabará é impressionante, né? Como que uma igreja tão pequenininha pode ter tanta coisa. Vocês vejam que ela tem algumas, nos caixotões, pinturas. Essas pinturas, elas têm todas relação com a vida de Maria. Então, também nas laterais, as cenas da vida da Virgem. E aqui, mais de pertinho, as bodas de Canaã. Se conta, então, nos evangelhos que Jesus e Maria vão a um casamento, acaba o vinho, Maria pede a Jesus para transformar a água em vinho, e fala para a mulher, para a mãe, não me apoquentes, mulher, né? Isso é na tradução portuguesa da Bíblia. Jesus é um pouco desbocado com a sua mãe, nós estamos perto do Dia das Mães, não façam isso com a sua mãe, tô brincando, gente. Mas é uma cena de uma festa, né, de um banquete, que a gente vê as pessoas ricamente vestidas e tudo mais. É uma pena, eu vou voltar na foto anterior, perdão. Na foto anterior aqui, é uma pena que não dá para fotografar bem. Não é permitido fotografar no Senhora do Ó de Sabará, já aviso aos visitantes. Essas fotos aqui eu tirei da Wikipédia, existem alguns problemas de conservação de Nossa Senhora do Ó, apesar dos esforços heróicos da comunidade e do arcebispado de Belo Horizonte, do IFAM de Minas, para manter essa igreja e as outras igrejas todas de Minas de pé, mas a gente vê que tem uma dificuldade de chegar perto, né, das cenas da vida da Virgem. Aqui, a imagem que está no retábulo é Afonso Ávila, que foi um grande estudioso da Minas setecentista. Ele diz que é uma das imagens mais bonitas da Virgem feitas no Império Português naquele momento. E realmente é muito bonita, muito delicada. E aqui mais de pertinho, as chinesices do arco cruzeiro. Opa, me perdoem. E aqui está a chinesice mais de perto. É incrível como os modelos da arte chinesa são aqui ressignificados. A gente imagina, né, Jacinto Ribeiro, nascido em Goa, tem por modelos a arte chinesa, e ele faz isso em Minas Gerais. É um encontro mesmo do Império Português, colonial ultramarino. É de uma riqueza extraordinária. Eu aconselho muito a visita a esta igreja e a Sabará.
Sabará tem um conjunto de templos maravilhosos e um teatro que acabou de ser restaurado, ele foi reaberto ao público. Além disso, as pessoas em Sabará são muito simpáticas e muito amorosas, sempre nos recebem muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, estejam gostando do curso, cuidem-se, fiquem em casa e até mais.